Sim, peço desculpa. Hoje está complicado. Bom, eu acho que ainda quero com um bocado, mas Não, desculpa. eh, a catequese do o Papa Francisco. Inês, já está? Sim, desculpa, não sei o que é que se passa. Não estou a conseguir. Mas continua, desculpa. E refere também que os jovens têm esta fome, a fome de realizar um bem, algo grandioso e de serem santos também. E tem ainda que as pessoas estejam o mais empedernidas possível, lá no seu interior tem essa tendência também para o bem e para a santidade. E isto leva-nos, no fundo, o que esta bem-aventurança nos diz e nos faz é um apelo à magnanimidade, um apelo à generosidade. Portanto, a partir do momento que, de acordo com as bem-aventuranças anteriores, em que somos pobres de espírito, somos mansos e estamos aflitos, estamos libertos das correntes e, portanto, agora estamos em condições para sermos santos, não é? E a este respeito, há uma passagem do profeta Isaías que fala dos infelizes que durante o sono sonham que comem e bebem, mas para acordarem depois com o estômago vazio e a garganta seca. E, portanto, nem a fome nem a sede se enganam. Mataremos a fome, custa o custar. Sabemos que no mundo físico é assim, no mundo terreno. Enganaremos a sede, bebendo, se necessário, a água estagnada. E, portanto, na perspectiva do Evangelho, os que têm fome e sede são todas as pessoas insatisfeitas, a quem Deus promete não só contentar, mas até saciar. E contentar com a ideia de vida eterna, não é? E, portanto, isso é muito esperançoso para nós. E, portanto, esta bem-aventurança induz-nos uma inquietação e um desejo interiores de alcançarmos o verdadeiro bem e a verdadeira justiça, que, como vimos, é diferente da justiça em termos conceptuais que eu vos falei, que é a justiça terrena. Esta é uma justiça tendente à santidade e ao amor ao próximo. A este respeito, o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, refere esta tentação em que o homem acorda para algo maior e o leva a apreender um caminho interior. E, portanto, isto também é uma transformação interior, mas com reflexos exteriores no amor que temos que ter a Deus e aos nossos irmãos. E, portanto, há claramente um desejo de caminhar no sentido contrário a tudo o que oprime e que não nos deixa viver a felicidade, tal como a desejamos. E, portanto, pressupõe sempre a presença de Deus em nós. E, portanto, há uma transição, uma tendência para a conversão, em ordem à santidade. E para isso tem que haver fome, e tem que haver sede, tem que haver essa ansiedade de agradarmos a Deus. E, portanto, a Deus porquê? Isto porque esta fome, esta ansiedade, esta inquietação abrem-nos o reino dos céus. E, portanto, justos são os santos. E, portanto, a fome e a sede de justiça são fome e sede de santidade e de vida eterna. E, portanto, neste apelo à magnanimidade, eh, há que também relembrarmos do encontro de Jesus com a Samaritana, em que a certa altura Jesus nem tinha que passar pela Samaria, a Samaria e os judeus, como vocês se recordam, não se estavam bem,
Jesus, é Jesus que pede à samaritana, dá-me de beber. E, portanto, Jesus também e Deus têm esta sede e esta fome de que nós correspondamos ao amor que eles nos dão, não é? E, portanto, a história da samaritana é muito bonita. Porque Jesus, a certa altura, diz: as pessoas que bebem desta água, deste poço, depressa ficam outra vez com sede, mas a água que eu lhes der torna-se uma fonte sem fim dentro delas, dando-lhes a vida eterna. E é isto que esta bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que são saciados, que deve ser interpretada. E de tal maneira a conversa é tão estranha que os próprios discípulos, quando chegam depois da conversa, dizem, isto até é engraçado, insistem com Jesus para que comesse. E ele diz: não, disse-lhes, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. E os discípulos puseram-se a perguntar uns aos outros: quem é que lhe teria trazido comida? E não era disto que Jesus estava a falar. E Jesus acaba por explicar: o meu alimento é fazer a vontade de Deus que me enviou e terminar a sua obra. Portanto, esta obediência a Deus é importante para nos saciar a alma. E portanto, a magnanimidade que esta bem-aventurança nos convoca e nos orienta como modo de vida reside na vontade e caracteriza-se pela generosidade dos sentimentos em relação a Deus e em relação aos nossos irmãos. Existe assim fome de um mundo melhor, de colocar nas vidas um pouco mais de beleza e de amizade e de empatia para com os outros. Deste modo, assim, o dinheiro, a ambição, os prazeres não saciam a necessidade profunda de atingir a grandeza para a qual fomos criados. Eu sei que, enfim, chegamos a este estado, nós somos um bocadinho apegados às coisas terrenas, mas Jesus dá-nos as coordenadas para também sermos mais fiéis e amigos de Deus e dos nossos irmãos. Portanto, e aqui lembro-me também da parábola do bom samaritano, enfim, que todas conhecem, que todos conhecemos, e também lembro-me também das 14 obras de misericórdia que nos podemos lembrar, que são, e aproveito para relembrar, que são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, visitar os presos e enterrar os mortos. Também as obras misericordiosas espirituais, aquelas outras eram as corporais, e há também as obras espirituais, que são 7: dar bons conselhos, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos. E, portanto, esta fome de justiça e de sede, de santidade, esta pré-ordenação que devemos ter em relação à santidade, por ser uma questão de justiça, portanto, o quanto Deus nos deu, que lhe devemos tudo, exigem também alguma monitorização, como se dizem assim nas empresas, não é? Portanto, isto exige exame de consciência, cumprimento do plano de vida, oração e confrontação da vida com os ensinamentos de Jesus. Exige alguma coerência de vida. E daí também esta inquietação e insatisfação e esta fome e sede que os cristãos têm. Portanto, repetindo, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E isto está relacionado muito também com o sacramento da Eucaristia. Nos primeiros tempos, a Eucaristia estava também conectada com a caridade e com o amor ao próximo, porque os primeiros cristãos recebiam o alimento de Deus, mas as comunidades cristãs aproveitavam também a hora da Eucaristia, ou ali aquele momento, para distribuir alimento aos mais carenciados. Hoje também sabemos que de vez em quando também é nas paróquias que muitas obras de misericórdia se fazem também, e portanto se calhar poderemos também ajudar nas nossas paróquias na ajuda ao próximo, ou assim. É só uma sugestão. E portanto, a propósito da instituição da Eucaristia, São Tomás de Aquino
como sabem, foi um teólogo dominicano muito famoso e doutor da Igreja, e enfim, que estruturou muita doutrina da Igreja, dá-nos a propósito, e que eu acho que tem alguma lógica com esta bem-aventurança, porque Deus, Jesus, esteve connosco na terra, mas depois não desapareceu e foi para o céu e desapareceu. Não, ele ofereceu, antes de mais na cruz, o seu corpo em sacrifício a Deus Pai, e para quê? Para nos reconciliarmos com Ele. E derramou o seu sangue de tal maneira que ficou completamente sem sangue, e quando espetam a lança sai água. É uma água que tem um sentido também teológico de purificação, não é? De purificação dos nossos pecados em ordem ao nosso resgate por Deus através do batismo. E fomos resgatados de uma lamentável escravidão, não é? Portanto, e deixa-nos a Eucaristia que nos alimenta, não é? Deixa-nos ali o corpo e o sangue de Cristo. E nós, enfim, isto que escandalizava, segundo quem ouvia isto, mesmo quando Jesus disse, ele deixou o seu corpo e o seu sangue para nos alimentar a alma. Sob o aspecto, naturalmente, de pão e vinho, mas são o verdadeiro corpo e sangue de Jesus, como sabemos. E faz-nos companhia durante a nossa vida e até ao fim dos tempos. Enfim, era isto que vos queria dizer, uma nota final, que era que devemos pedir ao Senhor que nos conceda esta graça, que tenhamos esta sede e fome de justiça, esta sede e fome de sermos santos, que é precisamente o desejo de encontrar Jesus e Deus e de fazer também bem aos outros. Nesta graça, podemos também pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser sensíveis às necessidades dos outros. Não é? Sabemos que Nossa Senhora estava muito atenta aos pormenores. Temos o exemplo das bodas de Caná, em que ela reparou pela primeira vez que faltava um vinho. Portanto, Nossa Senhora era muito, aliás, como as senhoras todas, muito atenta aos pormenores. E, portanto, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a ser sensíveis às necessidades dos outros, ajudando-nos a desenvolver, enfim, uma atitude e uma atenção em proveito dos mais necessitados. Pronto, era isto que vos queria deixar. Enfim, acho que já vai longo, acho que não vai interromper mais por agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, faça favor. Alguma pergunta? Só quero agradecer e pedir desculpa, não sei o que é que aconteceu, foi a minha estreia de problemas de internet no passo a passo. Eu tiraria uma conclusão: se nós vivêssemos todos esta bem-aventurança, se calhar ficava sem emprego, porque não era preciso procuradores da República restaurar a justiça terrena. Sim, mas aí não estávamos na Terra, estávamos no Pois céu, não, não é? pois, então não há perigo. Podes continuar a exercer a tua função. Não precisas diversificar os teus talentos. Sim, mas isto não tem a ver bem com a justiça, não é, Inês? Como- Como tu não, explicaste, eu estive distraída. não, mas pronto. Não. Muito bom. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa, perguntar. Depois, se quiserem os contactos do Manela, eu também posso dar. Quero agradecer, obrigada. Eu também quero agradecer, Foi ótimo. Inês. Gostei Obrigada. imenso, adorei. Obrigado. por toda a Muito obrigada, explicação. Ajudou-me imenso. Obrigada. Obrigada.